desejamos, Senhor. Sim, te desejamos. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Fala conosco, Deus, nesta hora, através da Tua palavra. Eu declaro, Senhor, que sem Ti eu nada sou, e sem Ti absolutamente nada eu posso fazer. Fala, Deus, toca-nos com brasa do altar. Que esta palavra prospere naquilo para qual o Senhor a enviou. Que ela não volte vazia. Que ela surta efeito em nossas vidas. E saiamos daqui mais crentes do que entramos. Que saiamos daqui mais comprometidos do que entramos. Que saiamos daqui mais discípulos do que entramos. Em nome de Jesus e para a glória dele. Assim seja. Amém. Dê o seu melhor aplauso àquele que vive e reina para sempre. Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, quero ler aqui em Lucas capítulo 6, do verso 17 ao 19. A palavra de hoje é discípulo ou multidão. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Amém. Até aqui, estejam assentados, por favor. Esse é um entre muitos textos que encontramos na Bíblia, que mostram momentos em que estavam presentes discípulos e multidão. E eu quero dizer para você que nos dias de hoje não é diferente. Em nossos ajuntamentos, em nossas celebrações, ainda existem esses dois grupos: discípulos e multidão. Então nós vamos ver nesta manhã qual a diferença, o que é ser discípulo, o que é ser um verdadeiro discípulo, e o que é fazer parte tão somente da multidão. A palavra discípulo, ela vem de uma raiz, e ao estudar a etimologia da palavra, a origem dela, nós podemos traduzir discípulo para cópia fiel. Esse é o termo discípulo. O que é ser um discípulo? Uma cópia fiel. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? É ser, ou procurar ser, buscar ser, intentar ser uma cópia fiel de Jesus. Lembrando que a cópia não é original. Não estamos falando para você ser Jesus, mas estamos falando para você procurar o quanto possível ser parecido com Ele, ser uma cópia fiel dele. Amém? Então a primeira diferença que eu vejo, tem muitas, inclusive você encontra mensagens por textos, você encontra no YouTube, você encontra em sermões, muitas mensagens sobre esse mesmo tema. Mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para nós ministrarmos, e eu entendo que é isso que Ele quer falar, que Ele quer nos relembrar, que Ele quer reforçar na nossa mente. Então a primeira diferença que eu vejo é o seguinte: as multidões seguem a Jesus em busca das bênçãos que Ele tem para oferecer, mas os verdadeiros discípulos querem a pessoa de Jesus em primeiro lugar. Essa é uma diferença básica. Aqui diz que vinha gente de todas as partes para serem curadas das suas doenças. Perturbados vinham até Ele,
mas era a multidão querendo bênçãos. Enquanto que ser discípulo não quer dizer que você não queira bênção. Não estamos falando disso. Você pode e deve buscar as bênçãos, mas não buscá-las em primeiro lugar. E nunca, jamais fazer das bênçãos que você recebe deuses na sua vida. Tem pessoas que muitas vezes buscam um filho e Deus dá o filho. De repente esse filho vira o Deus da pessoa. A pessoa muitas vezes pede um emprego para Deus, Deus dá o emprego, mas de repente esse emprego vira o Deus da pessoa. Então vocês estão entendendo? Você pode buscar bênçãos, e Deus tem muitas bênçãos para você, amém? Mas jamais você vai colocar as bênçãos em primeiro lugar, porque para o verdadeiro discípulo, Jesus está em primeiro lugar. João 6,26 diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus havia multiplicado os pães, como todos conhecem, a multiplicação dos pães, e de repente Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega do outro lado, daqui a pouco está lá a multidão de novo. E ele então fala para eles: vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos, né? Aí, num determinado momento, Jesus, para esse mesmo grupo, ele começa a dar um sermão, e um sermão um tanto duro. Ele dá uma mensagem pesada. Ele começa a mostrar para eles que eles estavam apenas atrás daquilo que perecia. E ele diz assim: vocês estão atrás de pão, mas busquem o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. E aí eles começaram a dizer entre eles: mas como que ele desceu do céu? Ele não é filho de José, não é filho de Maria? A cidade de Nazaré, eu tive a oportunidade de estar ali. A cidade de Nazaré, ela fica próxima, né, dessa parte onde eles estavam ali do Mar da Galileia. É uma das cidades que ficam não tão próxima, assim, no sentido de caminhar em minutos, mas é bem próximo. Então a cidade de Nazaré, a vila, né, de Nazaré era conhecida. Então eles sabiam que Jesus era de Nazaré. E eles falaram: mas como? Ele é filho de José, filho de Maria? Que história é essa que ele desceu do céu? Jesus estava falando, obviamente ele desceu do céu, mas quando ele disse que ele era o pão vivo, ele está dizendo: eu sou o alimento espiritual que vocês necessitam. Mas vocês estão preocupados só com o alimento material. Vocês estão preocupados com o corpo, que hoje está aqui e amanhã não está mais, sendo que o Espírito é eterno, e há uma eternidade para ser vivida por esse Espírito, ou céu ou inferno. E eu sou a solução para vocês viverem eternamente no céu. Mas eles não entendem o discurso, e Jesus começa a usar algumas palavras pesadas. E aí o que acontece? Observe João 6, 66 em diante. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Observe que Pedro, eu gosto muito de frisar essa situação. Pedro não fala para onde. Às vezes nós estamos tão preocupados: para onde eu vou? Que igreja que eu vou congregar? Que cidade que eu vou morar? Que empresa que eu vou trabalhar? Que casa que eu vou morar? A nossa preocupação não deve ser para onde, mas para quem. Para quem eu vou? Porque Jesus tem a direção para você, aonde você deve morar, onde você deve trabalhar, onde você deve morar, onde você deve congregar. Enfim, tudo que diz respeito ao local, deixa Ele direcionar a tua vida, amém? Mas o mais importante é você buscar a pessoa dEle, e isso é discípulo. Pastor, mas aí está dizendo que daquela hora muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E o Senhor está falando de discípulo ou multidão? Então nós podemos dizer que temos três categorias aqui. Nós temos quem faz parte da multidão, temos quem é discípulo, mas temos também os falsos discípulos. Os discípulos que não são verdadeiros discípulos, que pensavam que talvez eram, ou achavam que eram, ou se faziam parecer, mas na hora do vamos ver mesmo, eles abandonaram. Então falsos discípulos e a multidão abandonam Jesus quando o discurso não agrada.
Essa é uma triste verdade. Falsos discípulos, e quem faz parte só da multidão, eles gostam de discursos que o agradem. Discursos, eu estou falando aqui de discurso motivacional. Vai ser um discurso motivacional na quinta, na sexta e no sábado. Mas essa igreja não vive só de discurso motivacional, não. Quando é para chegar ao taio, a gente chega também, porque nós não somos perfeitos, amém, igreja? E precisamos muitas vezes ser corrigidos. E é o que diz a palavra: Deus corrige aquele a quem ama. Então, se muitas vezes somos corrigidos, é porque o Senhor nos ama. Mas quem faz parte da multidão, ou discípulo falso, não suporta discurso duro, não suporta discurso verdadeiro, discurso que chama a atenção, que chama na responsabilidade, porque multidão é multidão. A segunda diferença relativa a isso também é o seguinte: as multidões gostam da zona de conforto e fogem da zona de confronto, mas os verdadeiros discípulos abrem mão da zona de conforto e, se preciso, não fogem da zona de confronto. Porque nós temos duas zonas ou duas áreas na vida que nós às vezes estamos nela. Ou estamos no conforto, que é aquele momento que está tudo bem, tudo legal, ou estamos no confronto, que às vezes são os momentos de turbulência, são os momentos de desafios, são os momentos em que nós somos provados. Então, irmão, não tem como fugir, não tem meio termo. Ou você está na zona de conforto ou na zona de confronto, tá? Isso faz parte. Se você estiver na zona de conforto, maravilha, beleza, aproveite. Mas saiba que uma hora você vai ter que sair dela e ir para a zona de confronto. Porque o mal é a pessoa querer só ficar na zona de conforto, e multidão só quer a zona de conforto. Agora discípulo não. Discípulo tem momentos que ele está na zona de conforto, mas tem momentos que ele vai ter que ir para a zona de confronto. E essa é uma diferença importante. Olha só o que diz em Mateus 21, do 8 ao 11. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Multidão, querido, gosta de festa. É verdade ou não é? Ah, pastor, o senhor está pegando meu pé, porque eu também gosto de festa. Eu também gosto de festa. Mas multidão só quer festa. Tem igrejas por aí que é uma festa atrás da outra, e ai do pastor se ele não fizer festa. Mas chama para orar para ver. Olha, vamos ter uma campanha da prosperidade. Nesta semana estará em nosso meio o apóstolo fulano de tal, e venha que você vai receber a bênção da prosperidade. Quinta, sexta, sábado e domingo, a multidão está lá. Mas agora fala para a multidão: vamos ter uma campanha de oração. Não vai ter música, não vai ter instrumento, não vai ter direção. É só você e Deus ali na salinha orando. Só aparece discípulo. Eu sei que alguns não podem. Calma. Mas quem faz parte da multidão não vem. Porque gosta de festa. O pessoal estava ali, pôr o ramo, é o famoso, né, que o pessoal faz até hoje, domingo de ramos, né? E o pessoal vai com o raminho na igreja, e vai para benzer o raminho e tal. É oriundo dessa festa que houve quando Jesus entra em Jerusalém. Mas multidão gosta de festa. Mas quando são pressionadas, quando a multidão enfrenta uma pressão, ela muda de lado rapidinho. Muitos que gritaram: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, estavam gritando isso no determinado dia da semana.
Mas de repente, olha o que diz o texto: mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Percebeu, queridos? Isso é multidão. Uma semana está gritando e aleluia e glória a Deus. Quando vem a pressão, crucifica-o. Nós queremos Barrabás. Na verdade, a multidão não sabia o que queria. Essa é que é a verdade. Mas discípulos sabem o que quer. Amém? Os mesmos líderes, os sacerdotes, os líderes religiosos, agora confrontam os discípulos. Atos 5, 27 e 29 ao 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram ao sinédrio. Observe, a multidão não estava nem no sinédrio, até porque não cabia. A multidão estava na rua, e os líderes religiosos foram lá e ficaram pressionando a multidão. Agora os apóstolos estão no sinédrio, que era um tribunal, era o lugar onde as pessoas eram julgadas e às vezes condenadas à morte. Jesus passou por esse mesmo sinédrio e eles o condenaram à morte. Os romanos mataram Jesus, mas a mando dos judeus. E Jesus tinha passado por esse mesmo sinédrio. Ele foi julgado inclusive por Anás e por Caifás, pelo sumo sacerdote em serviço e pelo sumo sacerdote de honra, que na verdade nem poderia. Sumo sacerdote era um só, mas a coisa estava tão bagunçada naquela época que Anás e Caifás, um era genro, né? Um era o sogro, outro era o genro. Então os dois comandavam. E Jesus foi levado diante de Anás e diante de Caifás. Jesus passou pelo julgamento de 2 sumos sacerdotes, uma coisa absurda. Jesus foi julgado 5 vezes em uma noite, outra coisa absurda, até para os tribunais romanos. Ninguém poderia ser julgado mais do que uma vez num dia. Jesus passou por 5 julgamentos e por 2 sumos sacerdotes, coisa que ninguém passou por isso. E os 2 o condenaram. E agora estão os apóstolos diante desse mesmo sinédrio. Apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Essa é a grande diferença. Eles foram intimados a não pregar mais sobre Jesus, e a resposta dele foi: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas a multidão obedeceu aos homens. Mas não para por aí não, olha o que aconteceu. Atos 5, do 40 ao 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Observe, agora eles já apanharam, agora já não é mais só conversa, agora já houve surra. E a surra era uma quarentena. Só que eles eram misericordiosos. Olha como os religiosos são misericordiosos, entre aspas. Eles achavam que 40 era muito, então eles abaixaram para 39. Então a quarentena era 40 menos 1. Então ao invés de 40, como eles eram bonzinhos, então não, 40 é muito, dá 39 só. Eram 39 varadas nas costas, tá? Era uma vara comprida. Na verdade existia vários tipos de instrumentos, mas o mais usado até hoje é usado lá no Oriente por algumas religiões. As pessoas, uns 4 segura por cada braço, a pessoa fica estirada no meio e é dado a varada que corta mesmo as costas, que é terrível, é uma dor terrível. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome.
todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é discípulo. Isso é discípulo. Está vendo a multidão? Hosana, festa, né? A hora que vem a pressão, preferem um criminoso, mandam crucificar Jesus, e os discípulos não. Uma coisa que eu quero dizer bem claro para você: discípulo, mesmo pressionado, não muda de lado. Amém? Então repita comigo: discípulo, mesmo pressionado, não muda de lado. Enquanto a multidão joga a cruz para Jesus, o verdadeiro discípulo toma a cruz e segue Jesus. Para quem que eles jogaram a cruz? Para quem que a multidão jogou a cruz? O que eu faço com ele? Olha, eles poderiam, né? Vamos dar uma chance para os camaradas. Já mudaram de lado. Primeiro estava gritando que Jesus era o cara. Alguns entendem que teria sido ali por segunda-feira, mais ou menos. Jesus é aclamado, tal, e eles colocam. Observem, isso se fazia, essa prática que eles fizeram, as pessoas faziam para reis quando voltavam da guerra. As pessoas formavam aqueles corredores, você deve ter visto em filme, aqueles filmes antigos, filme romano. As pessoas ficavam assim, e as pessoas iam jogando as coisas para aquele cortejo passar com o rei que chegava vitorioso. É assim que Jesus foi recebido, com festa. Agora, nada disso. Mas poxa, quem vocês querem que eu solte? Barrabás. O que eu faço com ele? Manda ele para casa. Não, manda ele para a cruz. Porque multidão é isso. Multidão não quer cruz. Multidão quer que a cruz fique com Jesus. Agora, Mateus 16, 24, Jesus diz assim: então Jesus disse à multidão: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está certo? Está certo isso? Não, porque eu li multidão. Jesus disse à multidão, não foi para a multidão que ele disse. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, querido, pesa. Cruz dói. Cruz é vergonha. Cruz é maldição. Porque a lei dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito para que eu e você, nós fôssemos abençoados. Mas ele está dizendo: ei, faz a sua parte, pega a sua cruz. Jesus não está pedindo: olha, veio um e-mail do céu aqui agora na minha mente. Sabe por que alguns aqui estão sofrendo muito? Porque você está pegando a cruz de outro. Jesus não está dizendo assim, tome a minha cruz, tome a cruz do outro. Não, Jesus está dizendo: tome a sua cruz. Você já tem a sua cruz para carregar. Pastor, então eu não posso estender a mão, não posso ajudar o outro. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, mas não a cruz. Cada um vai carregar a sua cruz. O que é isso? Há uma determinada carga de um irmão que eu posso ajudá-lo a levar. O que eu não posso é querer levar todas as cargas dele. Eu já disse aqui e repito: 80% dos nossos problemas não são nossos. É pai e mãe que sofre por causa de filho, é filho, filha que sofre por causa de mãe, é patrão que sofre por causa de empregado, é empregado que sofre por causa do patrão, é membro que sofre por causa da liderança da igreja, é liderança da igreja que sofre por causa de membro. Porque às vezes nós ficamos pegando, não é nem as cargas e nem a cruz, mas as buchas dos outros. Provérbios diz isso, Salomão diz isso: quando você se intromete em negócios que não é para você se intrometer, é como pegar um cachorro bravo pela orelha. Você pode ter força para segurar, mas você está enrolado, filho, porque vai chegar uma hora que vai cansar. E enquanto você pega ele para a orelha, o olho dele está esticado, a boca dele não está alcançando você, mas vai chegar uma hora que você vai fraquejar, aí ele vai te abocanhar. Então, o que é a questão? O que a Bíblia diz? Não pega o cachorro.
problema aqui não é para nós. Está entendendo? Mas a sua cruz já é meio pesada. Mas discípulo não nega a cruz. Discípulo não joga a cruz para Jesus. Amém, igreja? A terceira diferença: as multidões querem o que Jesus tem a oferecer, mas os verdadeiros discípulos, observe que eu estou sempre falando verdadeiros, porque lembra que os falsos abandonam também? Os falsos discípulos acabam indo junto com a multidão, mas os verdadeiros discípulos oferecem o que tem a Jesus para abençoar outras vidas. Enquanto a multidão quer o que Jesus tem para oferecer, o verdadeiro discípulo, ele oferece o que ele tem, por pouco que seja, ele oferece ao Senhor Jesus. E tem duas situações nessa questão de oferecer. Observe, Lucas 14:33, olha o que diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos entender isso aqui, irmãos, porque aqui Jesus não está falando que você não pode ter nada, que você não possa buscar nada. Eu não posso então querer ter coisas, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma conta no banco robusta, que não tenha, pastor, eu estou cansado daquele tracinho na minha conta, e pastor, o meu sonho é tirar, é um risquinho de nada, é tão pequenininho, o risquinho maledeto, porque ele mostra que eu estou devendo aquilo para o banco. E sabe, pastor, eu queria também trocar a cor, porque eu estou cansado de ver vermelho. Eu queria ver preto, né? Eu queria ver a cor preta na minha conta, e sem aquele risquinho. Ou então aquela fatura do cartão, que a hora que eu abro, dá quase um infarto, tanto pela quantidade que vem desse mês, como pelo que restou do mês passado, ou dos meses passados. Então você tem direito, e posso até me atrever a dizer, o dever de ter conta em azul, de não ter o risquinho na frente. Você pode ter a fatura com valor alto, mas que você tenha condições de pagar. Você tem direito a uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. Direito e o dever. Só que o que é então que Jesus está querendo dizer? Renunciar não é não ter ou não buscar as coisas materiais. Renunciar é ter como se não tivesse. Eu tenho, mas não é meu. Eu sou mordomo. Eu estou apenas cuidando daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Amém? Isso é mordomia cristã. Qualquer dia eu vou trazer uma palavra sobre isso. O que é ser mordomo de Deus? Porque o mordomo, a gente não conhece muito isso, a gente vê mais em novelas e filmes. Mas um mordomo, ele geralmente são pessoas super educadas, formadas, pessoas que falam às vezes 2, 3, 4 idiomas. Não é um empregado doméstico. O mordomo é alguém de qualidade. Só que o que ele faz? Ele comanda os outros serviçais. Então tudo está nas mãos dele. Os patrões deixam tudo sob o encargo dele. Muitas vezes os patrões nem sabem o que tem na despensa. Os patrões nem sabem nada. Eles vivem a vida deles lá e fica tudo na mão do mordomo. Mas só que o mordomo não é dono. Então ele tem, mas é como se ele não tivesse. E nós temos que entender que ser discípulo é isso. Você pode e deve buscar os bens materiais. Salmo 62:10 diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então você pode aumentar as riquezas, o que você não pode é colocar o coração nelas, e aí elas serem o seu Deus. Porque o próprio Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Simples assim. Então fique tranquilo, você pode sim, deve buscar coisas materiais. O que você tem que renunciar é: eu tenho como se eu não tivesse. Se a qualquer momento, por algum chamado de Deus, por algum plano de Deus, por algum propósito de Deus, eu tiver que abrir mão disso, eu abro sem o menor problema, porque isso não está no meu coração. Amém, igreja?
Outra coisa que está inserido nisso, que o discípulo é diferente da multidão, que a multidão quer o que Jesus tem para oferecer. O discípulo, ele oferece o que ele tem, o pouco que seja. O discípulo coloca nas mãos do Senhor o que ele tem para abençoar os outros. Observe, Mateus 14, que fala da multiplicação. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Então, quando os discípulos até se preocuparam com a multidão. Eu estou falando aqui de multidão, eu estou dizendo para você não fazer parte da multidão, mas não estou dizendo para você desprezar a multidão, porque é da multidão que saem os discípulos. Então temos que nos preocupar com a multidão. O que pudermos fazer pelas multidões, vamos fazer. Se pudermos ajudar a multidão, vamos ajudar. Se puder abençoar a multidão, vamos abençoar. O que eu não posso é ser multidão, fazer parte da multidão. Eu sou discípulo. Então, quando eles falam para Jesus que ele devia despedi-los, porque já estava ficando tarde e eles não tinham o que comer, eles falaram: não, eles não precisam ir embora, vocês vão dar de comer para eles. E eles disseram: olha, nós temos apenas aqui 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus disse? Traz para mim. E eles entregaram a Jesus. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. E ainda sobraram 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar o seu nome. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração. E para encerrar, eu quero dizer apenas algumas verdades importantes. Multidão não conhece Jesus. Discípulos recebem a revelação do Pai. Lá em Mateus 16, nós vemos isso. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: o que dizem as multidões sobre mim? Uns falam que tu és Jeremias, outros que tu és Isaías, outros que tu és João Batista, sendo que João Batista foi contemporâneo de Jesus. Como é que Jesus ia ser João Batista, se João Batista era primo dele, tinha vivido na mesma época que ele? Você vê que multidão não tem noção. Olha, deu até certo isso. Multidão não tem noção, mas discípulo tem revelação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando Pedro responde isso: tu és o Cristo, a palavra Cristo é ungido, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, Jesus o parabeniza e diz: olha, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te falou isso, não. Você acaba de receber uma revelação do Pai. Isso é discípulo. Discípulo tem conhecimento de quem é Jesus. Uma coisa importante, interessante, observe: Jesus não despreza as multidões, Ele tem compaixão delas. Observe isso. Jesus tem compaixão das multidões, mas com os discípulos é diferente. Olha com a multidão, Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então Jesus tinha compaixão das multidões. Mas olha o que João 13:1 diz sobre discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A multidão tem a compaixão de Jesus. Discípulo tem o amor dele. Não duvide do amor do Senhor. Até porque em Romanos 5:5 fala que Deus já provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não duvide do amor do Senhor. Eu já fui muito repreendido por Deus, já passei por provações, e posso até dizer que não foi provações não, foram castigos, porque várias vezes eu colocava o amor do Senhor em dúvida.
Já cheguei até a orar: se o Senhor me ama mesmo, que aconteça tal coisa. E nunca acontecia. Aí eu falava: está vendo, Ele não me ama. Aí um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: eu não tenho que te provar mais nada, eu já provei que te amo. Deus não tem que provar nada para você, querido. Ele já provou que te ama. Você crê nisso? Você recebe isso? Então você sabe o que fazer. Bem forte, como ele merece ser aplaudido. Jesus ia e vai, continua indo às multidões. Mas para quê? Para buscar discípulos. E Ele deu essa ordem para nós. Mateus 28:19, e com isso eu encerro. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus ia e vai às multidões, mas com o objetivo de fazer discípulos. E essa mesma ordem Ele deu para mim e para você. Vão às multidões, mas não tragam eles para a igreja para ser multidão dentro da igreja. Tragam eles para serem meus discípulos, para renunciar o que tiver que renunciar, para tomar a cruz e me seguir. Porque Jesus, quando vier, Ele vai buscar discípulos. Obviamente, uma multidão, mas de discípulos. Amém? Mais um aplauso àquele que vive e reina para sempre. Se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar nesse momento. A equipe de louvor pode se posicionar. Nós vamos cantar novamente o penúltimo louvor que foi entoado.